Ao longo de 2019, mas principalmente em 2020, o deputado Eduardo Bolsonaro, o ex-ministro da Educação Weitenbraun e o ministro das Relações Exteriores Ernesto Araújo, paulatinamente, em vários momentos, criticaram a China. O Weitenbraun chegou ao cúmulo. Não lembro se foi ele ou Ernesto Araújo, se eu não estiver enganado, foi Weitenbraun. Sim, foi Weitenbraun. Ele teve o cúmulo de fazer uma charge aonde usava a série da Turma da Mônica, e o Cebolinha, a gente sabe que ele troca o R pelo L, fazendo aí uma alusão ao chinês. Por quê? Porque no mandarim, que é uma das línguas faladas na China, quando eles tentam falar português, em termos de fonética, eles não conseguem pronunciar o R. Então, o chinês, talvez com muito esforço, né, com muita prática, se ele for falar frango, ele vai conseguir pronunciar o R, mas de modo geral ele vai falar flango. Não é porque ele não saiba falar português, é porque o idioma dele é muito diferente do nosso. Da mesma forma que o brasileiro, se tentar falar mandarim, vai ter algumas palavras que vai ser difícil, porque o mandarim você tem, assim como o cantonês, entonação, sabe? Se eu falo em português carro, 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 é carro. Dependendo da minha entonação em mandarim, aquela palavra que eu disse tem um outro significado, então é difícil. E aí o Ernesto Araújo, assim como o Weitenbraun, assim como o Bolsonaro, assim como o Eduardo Bolsonaro, em vários momentos criticaram a China por acreditarem ideologicamente que a China poderia ser uma grande vilã e que o Brasil tinha que se alinhar totalmente com os Estados Unidos. Sendo que agora está todo mundo, ó. Por quê? Porque o Donald Trump saiu do poder. Nossos insumos para fazer vacina vêm da China. A Sinovac, né, a vacina que nós estamos utilizando, o governador Dória fez, através do Instituto Butantan, ele fez acordos comerciais direto com a China, porque ele sabia que o presidente, o governo federal, não iria fazer, tá, por causa desse alinhamento ideológico com os Estados Unidos, e ele começou a conseguir, então, importar insumos. Sendo que a China, meus amigos, minhas amigas, a China não esquece. A China é pragmática. Em vários momentos a China falou, vocês estão passando do limite, ó, isso que o Eduardo Bolsonaro falou, a gente quer uma retratação pública. Essa charge não vai pegar bem. E aí não se fizeram nada. O presidente da Câmara também, Rodrigo Maia, botou panos quentes. Em nenhum momento virou e falou, não, olha só, eu vou criticar o presidente e falar, Bolsonaro, para, porque você está mexendo, você está humilhando ou ofendendo o nosso principal parceiro comercial. O Donald Trump saiu. Agora, sabe o que ocorre? A China não vai dar insumo para o Brasil. Rodrigo Maia, nesses dias, já tinha mandado mensagem para a embaixada chinesa, lá em Brasília, tentando contornar, sendo que a China já deixou bem claro, não, ok, a gente vai dar quando der. Quando der, a gente manda. Porque a gente lembra quando vocês fizeram charge, quando o seu governo, pessoas do seu governo, não era o Bruno, não era o João, não era a Maria, uma pessoa brasileira fazendo uma charge falando flango. Era o ministro da Educação. E a gente vai lembrar disso. E a gente compra muito de vocês. A hora que a gente não precisa mais do Brasil, ó, beijo, compra de outro. O que não é o caso ainda. Ainda, tá? Temos vídeos aqui sobre essa questão do imperialismo chinês. E aí a gente vai ter agora problema com os insumos chineses e também com os indianos. Uai, Bruno, por que os indianos? Bom, vamos lá. Vamos falar rapidamente aí sobre a Índia. A Índia, ela é dominada, ela é governada pelo Modi, que é membro que nós chamamos de nacionalismo hindu. Ele é um governante de direita, ele está perseguindo a minoria islâmica da Índia, que é só de 200 milhões de habitantes, de uma população islâmica, sendo que a Índia ela é uma grande maquiladora do mundo. O que é uma empresa maquiladora? É quando você pega uma empresa, investe ela num país, coloca ela num país, sobre maquiladora. A gente tem um vídeo do NAFTA explicando melhor, mas, de qualquer forma, a Índia possui aí um parque industrial muito grande e as principais vacinas, os insumos para fazer vacina, mais precisamente 60%, estão em território indiano. Bruno, significa dizer então que essas empresas são indianas? Não, elas são multinacionais que vão para a Índia e produzem na Índia por uma questão de ser mais barato. Mão de obra mais barata, ou então logística, enfim, maquiladores. O que ocorre é o seguinte, recentemente na Organização Mundial de Comércio, a Índia, junto com a África do Sul, tentou quebrar patente das vacinas, alegando o seguinte, ok, ninguém nega o esforço da indústria privada, tá bom, de gastar bilhões ou investir bilhões de dólares na criação de uma vacina para o coronavírus, mas a gente não pode ficar refém. O governo não pode ficar refém do tipo,
a quantidade de doses X que a empresa vai produzir. Então, o que a Índia propôs? Quebra da patente. Ou seja, se você quebra a patente, você consegue produzir sem ter que pagar por direitos autorais. É isso. E o Brasil, desde a época do Fernando Henrique Cardoso, ele foi inclusive reconhecido, o ex-ministro José Serra, como um dos pioneiros, o SUS, o Sistema Único de Saúde Brasileiro, na quebra de patente para remédios antivirais do HIV, para combater a AIDS. Então o Brasil ele foi um dos primeiros países a quebrar na cara dura várias patentes, dizendo o seguinte, olha só, não é justo que eu pague um preço exorbitante nesse remédio quando eu tenho uma população que morre por falta de acesso. Eu até pago X, que é o valor justo, e não o valor de mercado. Para você ter uma ideia, insulina, por exemplo, é caríssima nos Estados Unidos. Em Cuba, é baratíssimo, porque o governo cubano quebrou a patente. Tá? Então é comum, inclusive, americanos irem para Cuba comprar lotes e mais lotes de insulina, que é um medicamento aí de extrema importância para os diabéticos. Mas, de qualquer forma, agora na OMC, a Índia pediu a ajuda do Brasil para botar banca do tipo, Brasil, me ajuda a quebrar as patentes? E aí, mais uma vez, o governo brasileiro, liderado pelo Bolsonaro, preferiu ter um alinhamento automático com os Estados Unidos e principalmente com a Europa e Japão, mas principalmente Estados Unidos. Por quê? Porque as principais empresas farmacêuticas ou são americanas ou são europeias. Então, se a Índia conseguisse quebrar a patente, ela ia conseguir duas grandes coisas. Primeiro, lembra as fábricas indianas? Ela iria conseguir virar para as fábricas e falar o seguinte, pode produzir, continua produzindo para exportar, mas uma parte dessas vacinas vai ficar e laboratórios indianos vão desenvolver, vão fabricar para imunizar a nossa população, que é a segunda maior do mundo. Tem mais de 1 bilhão de habitantes a Índia. E aí o governo brasileiro decidiu não apoiar a Índia. Só quem apoiou foi a África do Sul, que faz parte dos BRICS. E aí há uma outra questão. Dos BRICS, o Brasil é o único que não produziu sua própria vacina. Todos, sem exceção, Rússia, China, África do Sul e Índia estão produzindo de alguma forma a sua vacina. No caso da Rússia, a gente tem a Sputnik e no caso chinês, a gente tem a Sinovac. Então agora, nós brasileiros vamos pagar o preço por um alinhamento automático aos Estados Unidos. A China não vai mandar para a gente insumo, não é que não vai ter nenhum documento chinês dizendo assim, proibido exportar vacina para o Brasil. Mas vai fazer de sonso, a China vai dar uma de John sem braço. Não, beleza, vamos mandar sim. Mas deu um problema de burocracia aqui, próximo voo vai. Aguarda, espera. E a mesma coisa a Índia. Ué, Brasil, tu não me apoiou quando eu precisei de você? E o Modi, que era considerado aliado do Bolsonaro, inclusive na posse dele em 2019, na sua reeleição, o presidente Bolsonaro foi à Índia, junto com Ernesto Araújo, porque há um discurso muito parecido do nacionalismo indiano com o discurso do presidente Bolsonaro, né? Deus, o país, Brasil em primeiro lugar e Deus acima de todos. No caso indiano, né? Os deuses indianos, o hinduísmo, a Índia em primeiro lugar e o hinduísmo acima de todos. Então, há uma associação muito fácil de se fazer entre esses discursos de religião e nação. Mas, de qualquer maneira, é isso. Por causa desse alinhamento automático do Brasil, nós batemos de frente com a China, nosso principal parceiro comercial, e agora vai ficar atrasada a questão de insumo, não vai ter insumo suficiente para a gente fazer a vacina chinesa. A Índia, que é a nossa aliada, nós não apoiamos e agora o preço vai ser cobrado, porque semana passada a África do Sul já recebeu 1,5 milhão de doses extras das vacinas feitas na Índia. A principal é aquela AstraZeneca, acho que é assim que se pronuncia. E agora o Brasil vai ficar para trás. E aí eu pergunto a você, deixo essa pergunta no ar. Você acha que a política externa brasileira ela é correta? Sim, não e por quê? Tá bom? Um grande beijo e até a próxima.